Oi, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Esse é mais um podcast que faz parte da programação do Scrum Festival, que está acontecendo aqui em sua terceira edição em Salvador, desde ontem. E a ideia desse podcast, que é um oferecimento da Zygon, é a gente possibilitar que mais pessoas tenham acesso às informações, aos conteúdos que estão acontecendo aqui ao longo desses 2 dias. Tem muita coisa boa. E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre diversidade e inovação. Eu estou muito bem acompanhada de Thaís e de Isabel, que vão se apresentar por elas mesmas daqui a pouquinho. Eu sou Lea Matei, sou diretora da Ganju, sou consultora da Incentive, sou TED Speaker e trabalho nessa área de responsabilidade social, sustentabilidade, ESG e impacto há muito tempo. Sou uma grande apaixonada e, sobretudo, pela comunicação como uma ferramenta de transformação social, como uma forma mesmo da gente chegar nas pessoas. A gente vai falar um pouquinho disso, de tentar rever esses conceitos na base deles, mas comunicação, lá do latim, vem de comunicare, que é tornar comum, que é compartilhar aquilo que a gente sabe, não porque a gente já aprendeu tudo, mas porque a gente ainda está descobrindo, e com certeza hoje a gente tem um monte de coisa para aprender. Então, passo a palavra aqui para a Thaís, primeiro, se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dela nesses 2 temas, diversidade e inovação, e depois dou sequência com Isabel Aquino, que é mãe de João, minha grande amiga, e vamos que vamos. E você vai ser amiga também a partir de hoje, porque a gente não se conhece, mas a gente está aqui, nada é acaso, não é isso, gente? Obrigada, Thaís, obrigada, Bel, pela presença. Vamos começar. Bom, oi, gente. Eu me chamo Thaís Leonel Magalhães, eu tenho 22 anos, eu sou estudante de Direito na Faculdade Baiana de Direito e Gestão. Eu tenho uma trajetória em inovação, porque eu já trabalhei no Hub Salvador, que é um hub de tecnologia e inovação daqui de Salvador. Eu trabalhei como Community Manager e fiz algumas iniciativas de diversidade e inclusão lá mesmo. Hoje eu sou Community Manager do GESA Brasil e sou consultora em diversidade e inclusão. Então, diversidade, equidade e inclusão. Toda a minha trajetória foi começada a partir do Hub Salvador, mas isso é a trajetória profissional, né? Porque a gente começa a discutir e a pensar sobre diversidade, equidade e inclusão muito antes, porque somos aqui mulheres. Eu sou uma pessoa LGBTQIAPN+, então o papel da inclusão, para mim, da diversidade, sempre foi muito latente, e aliar isso a questões de inovação foi algo muito necessário na minha trajetória, não só de pensar, como a gente estava discutindo aqui, com tecnologia, no sentido de inteligência artificial, computadorização, mas também na tecnologia de formas diferentes de implementarmos mudanças significativas em um ambiente. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória, e aí eu passo a palavra agora para Isabel. Antes de falar para a Bel, Tá, explica para a gente, para quem está escutando a gente, o que é um Community Manager, o que é que faz na prática? Um Community Manager... Uma, né? Nesse caso. Exatamente, uma Community Manager. Muito se fala sobre Community Management hoje, mas tem muita desinformação que sai por aí, porque normalmente quando a gente vai ver descrição de trabalho de Community Manager, muitas vezes parece social media. É uma descrição de trabalho de social media, ou então de endomarketing. Não é essa a intenção. A intenção do Community Manager é criar ou desenvolver, ou desenvolver uma comunidade que é pessoas que estão juntas pelo mesmo propósito, e tornar essas pessoas engajadas, transformar iniciativas, transformar realmente esse ambiente em um ambiente inclusivo para todos e todes. E é basicamente isso. Bacana. Gestão de pessoas na veia também, né? Exatamente. Pessoas sempre. Obrigada, Thaís. Vamos lá, Bel. Oi, obrigada, Lea, obrigada, Scrum, Zygon, por estar aqui mais uma vez. Meu nome é Isabel Aquino, eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado. Nem parece, né, velho? Vocês que estão vendo no podcast, as bichas são bonitas pra Obrigada, Lea. porra. Obrigada. Lea é minha amiga, gente. Eu sou publicitária de formação, eu tenho pós-graduação em investigação de tendências. Na minha, assim, boa parte desses 20 anos, eu trabalhei em agências de publicidade na área de planejamento. Então, eu tenho uma veia aí de pesquisa, estratégia,
pensar o consumidor, entender comportamentos de consumo, entender cenários do mercado. Em 2019, eu rompi esse ciclo de trabalhar em agências e foi quando eu retornei para Salvador e decidi que eu só trabalharia com propósito. Né? Desde 2017, eu trabalho coordenando uma pesquisa que se chamava TODES até então, que ela mapeia como a publicidade, a representação na publicidade brasileira. Então, a gente procura entender quem está sendo mostrada, quais são os biotipos que são mostrados, se as histórias que são contadas pela publicidade, se elas empoderam, se elas estereotipam. E esse trabalho, né, que já tem aí o quê? 6 anos de execução, ele me traz muitos atravessamentos, né, da pauta racial, da pauta feminina, de outras interseccionalidades. Então, desde esse tempo que eu venho trabalhando com o tema diversidade, a diversidade na comunicação e a questão da representatividade é só a ponta do iceberg de algo que é muito profundo, né? A gente precisa mudar os times, as equipes. Realmente, a gente precisa entender a diversidade como algo que que traz benefício, que é bom para os negócios, além de ser moralmente algo que a gente precisa fazer, é algo também que é bom para os negócios, é bom multiplicar as perspectivas. Imagine você ter um problema para resolver dentro de uma empresa e você ter uma mesa ali rodeada de pessoas que têm o mesmo background, que fizeram as mesmas faculdades, que frequentaram os mesmos lugares, que viajaram para os mesmos destinos. E pense numa mesa onde você tem diferentes perspectivas. Né? E aí não estou falando só de raça, não estou falando só de gênero, mas estou falando também de ponto de partida social, de idade, né? De orientação sexual. Então, eu entendo a diversidade como algo assim que fomenta a criatividade e a inovação, que é um dos temas aqui dessa mesa. Então, Bom, isso. Meninas devidamente bem apresentadas. Eu queria que a gente começasse essa conversa por perguntas básicas. Né? A gente trouxe aqui essas duas palavras que dizem tantas outras coisas, e dentro delas, né, inovação e diversidade, eu entendo que são grandes guarda-chuvas. Primeira coisa, assim, qual que é o nosso entendimento hoje do cenário de inovação no Brasil? A gente sabe que a área de inovação ela ganhou muito corpo, sobretudo no período pós-pandemia, no período depois ali, 2020, 2021, 2022, e está numa crescente. Mas quando a gente fala de inovação, às vezes eu me pergunto o que é que a gente entende por inovação. E de que maneira essa diversidade, a gente vai chegar na publicidade, mas de que maneira essa diversidade está representada no setor? E aí eu falo em termos de território, de nordestinos, sudestinos, quais são as regiões do Brasil que estão representadas, quais são os grupos representados e de que maneira a gente consegue desenvolver isso a partir disso. Então, eu queria que Thaís falasse um pouquinho da experiência dela, mas como que você vê hoje, Thaís, esse mercado em termos de número mesmo? Você sente que está mudando? Você sente que tem mais espaço para outros grupos representativos? Ou, ao longo desses últimos anos, a gente não teve muita evolução? Quando a gente fala sobre o cenário de diversidade e inovação, principalmente brasileiro, a gente ainda está muito atrás em várias coisas, em várias questões. Trabalhando com a consultoria, normalmente é muito comum a gente ver empresas não quererem fazer mudanças estruturais. Uma pergunta que eu sempre faço na consultoria é: vocês estão me chamando porque vocês querem fazer mudanças culturais ou estruturais? Porque quando você quer fazer uma mudança cultural, você não quer mudar o quadro de colaboradores, mas você quer mudar a percepção de acolhimento dentro dessa empresa. Mas quando você quer falar sobre mudanças estruturais, a gente está pensando em trajetórias de liderança para as pessoas que estão marginalizadas. A gente está pensando também em contratação, vagas afirmativas. E muitas empresas não querem normalmente fazer essa mudança, porque elas são apegadas ao seu quadro de funcionários e acham que o seu processo de seleção, já que a empresa está dando certo até aqui, é porque a seleção está dando certo. Então, um desafio muito
grande justamente é a gente conscientizar sobre a importância da diversidade. E claro que cada grupo que a gente representa e que a gente vai tentar fazer políticas afirmativas vai estar num nível de amadurecimento de pauta muito diferente. O movimento negro, por exemplo, já se entende como um movimento que passou da fase de denúncia, de falar sobre isso está acontecendo, aquilo está acontecendo. Eles sentem que estão na fase de criar políticas de facilitação. Já eu sinto que a comunidade LGBTQIAPN+, ainda está na fase de denúncia. Ainda está na fase de, olha, isso está acontecendo, precisamos fazer alguma coisa sobre isso. As pessoas ainda não têm muita conscientização sobre coisas básicas, como, por exemplo, banheiros inclusivos. Então, para pessoas trans, travestis, não binárias. Então, eu acho que nesse período de pós-pandemia, a gente teve um pequeno retrocesso. Existem estudos que, inclusive, falam sobre esse retrocesso até 2020. Várias consultorias abriram de diversidade, equidade e inclusão. E, no período pós-pandêmico, acabaram tendo que fechar ou então pivotar o negócio, porque a prioridade já não era mais a mesma. A prioridade era se manter vivo e não colocar uma comunidade diversa. Então, a gente teve um pequeno retrocesso nesse período, mas hoje a gente está voltando a engajar, voltando as engrenagens a se mexerem quanto a isso. E é mais ou menos esse o cenário que eu vejo assim, hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. No setor de inovação, estava vendo, né, algumas pesquisas recentes que antes você tinha ali um setor prioritariamente branco, prioritariamente sudestino, heteronormativo. Hoje isso já muda. Você vê que as grandes empresas, inclusive, estão estimulando, criando bolsas, programas de trainee, para que mais pessoas negras, mais pessoas LGBTQIA+, mais pessoas do Nordeste, mais pessoas do Norte, indígenas e outros tantos grupos aí realmente que foram minorizados ao longo da história, tenham espaço para participar do processo criativo da inovação, do mundo da inovação. Porque senão a gente permanece aí nesse aspecto, eu estou falando inclusive mais até do ramo da tecnologia, permanecendo com o mesmo olhar, né, Bel, que você trouxe. O que você acha, Bel, assim, como é que tem sido esse caminho na publicidade? A gente percebe isso no recorte de inovação, mas como é que tem sido isso na publicidade ao longo desses anos que você tem feito pesquisa? Lea, e aí, só pegando um gancho assim da fala de Thay, porque esse retrocesso do qual ela falou, ele se espelha na pesquisa, na última onda da pesquisa que a gente fez e dos últimos 3 anos. Tá? A gente avançou muito em termos de representação na publicidade. Então, antes, quando a gente iniciou esse trabalho, que vou fazer só um parênteses aqui, porque eu não falei algo importante. Esse trabalho é um trabalho feito pela ONU Mulheres, através da Aliança Sem Estereótipos, que é uma coalizão global de marcas para erradicar os estereótipos na comunicação, entendendo que isso faz mal para a sociedade e que isso atravanca os negócios também. Então, fechado esses parênteses, importante. Um parêntese importante, gente, porque senão na próxima Isabel não vem. A gente tem que falar as coisas certinhas. Então, esse retrocesso a gente vem sentindo. Quando esse projeto começou, lá em 2015, o boom desse assunto, né, da diversidade, do feminismo, do antirracismo, a gente viu uma modificação muito grande. Então, lá no início, a gente tinha, por exemplo, 1% de protagonistas negras na publicidade. Em 3 anos, a gente conseguiu dar um salto para 20%, 25%. Depois disso, que corresponde às últimas ondas da pesquisa, a gente avançou muito pouco. Esse dado ele varia de 25, 27, 26, 23, mas ele sequer chega num 30%. Né? E aí, quando a gente pensa a formação, como é a sociedade brasileira, a gente vê aí que tem um gap grande. E aí, Lea, você me pergunta, tá, e aí, como é que está a publicidade em relação a isso? Pela quantidade de discussão em diversidade que o mercado tem atualmente, a gente só consegue atribuir isso a realmente homogeneidade de times. Né? Por mais que
Programa de trainee é importante? Super importante. Programa de estágio é importante? É super importante. Mas, hoje, a gente tem um dado assim, que é crucial. Das 500 maiores empresas listadas pela Forbes, só 0,4% tem lideranças mulheres negras. Então, a gente tem muito que caminhar. Esse assunto não está morrendo. Esse assunto não cansou. Esse assunto simplesmente não pode sair da pauta. A gente precisa estar falando sobre isso o tempo inteiro. Na última onda da pesquisa, por exemplo, 0% de 7 mil comerciais analisados tem pessoas LGBTQIAP+. Então, Eu sou a favor do boicote. Entendeu? Eu vim do movimento social. Trabalhei, ontem até encontrei um pessoal que eu não via há 20 anos, assim, da época que a gente fechava a rodovia. Não estou estimulando, tá, gente? Acho que a gente tem espaço de diálogo sobre isso. Mas, assim, eu acho que é importante, Bel, porque a gente não pode desconsiderar. Eu acho que tem duas maneiras da gente, acredito, de convencer alguém. Pela perspectiva filosófica, humanista, conceitual, subjetiva. Moral, ética, enfim, que é mais do que justo, inclusive legal, do ponto de vista da Constituição mesmo, dos direitos adquiridos do ponto de vista individual. Mas se a gente pensar por uma outra lógica um pouco mais fria, é até um pouco inteligente das empresas não reconhecerem esse mercado, você não acha? Mas é muito difícil quebrar isso. Assim, a homogeneidade de times, a falta de engajamento das altas lideranças, os vieses inconscientes que todos nós aqui temos, né? Então, assim, são muitas barreiras que a gente tem que quebrar. E aí, vou falar só de um capítulo da pesquisa que a gente abriu há alguns anos, que era olhar a publicidade que que atinge a audiência infantil. Então, a gente tem feito coletas no Discovery Kids para analisar os comerciais. É muito pior do que nos outros canais. É muito pior. A ausência de pessoas negras, comerciais de brinquedos totalmente estereotipadas por gênero. Então, os brinquedos, quando tem meninos, são brinquedos que têm valores de coragem, bravura, herói, né, aventureiro. Quando é para as meninas, é o mundo cor-de-rosa, tá toda arrumadinha, já com um pouquinho de maquiagem, ali na criança, falando de uma coisa assim mais dócil. Então, a sensação que eu tenho é que essa conversa da diversidade ela ainda está aqui no mundo corporativo, mas a gente precisa interseccionalizar essa discussão para além da comunicação, para além das empresas. A gente precisa pensar isso na cidade, na escola, em todos os espaços, porque ao longo da vida a gente vai recebendo uma série de inputs que vão condicionando o nosso olhar e que vão contribuindo para esse mundo sem perspectivas. Uau, não é, Thay? Eu particularmente acredito que, e aí juntando as duas falas, que toda onda tem uma contra-onda. Então, a gente teve uma onda ESG aí nos últimos anos, né? O Google trazendo aí esse conceito como das siglas mais procuradas, né, no buscador. Muitas pessoas procurando saber, mas sem entender o que é na prática. E tanto inovação como diversidade são indicadores da grandíssima agenda ESG, que cabe tudo, né? Cabe inclusive a gente mesmo. Mas, assim, o que eu penso é que, muitas vezes, esses picos eles acabam trazendo uma euforia que, ao longo de uma história, ela não se sustenta. Porque ela é muito mais pautada, às vezes, em ações emergenciais, em datas comemorativas, ou apenas para cumprir tabela, sem que isso represente uma mudança mais profunda. E as mudanças mais profundas, elas, às vezes, são muito mais lentas, porém firmes, né? Dentro de uma cultura de uma empresa, dentro da própria percepção que nós temos, né? E aí eu acho interessante que até a gente aqui do Scream tem tido esse olhar, às vezes a gente não consegue. Essa mesa, por exemplo, eu espero que ela seja não somente um podcast, mas assim trazer outras perspectivas, né? Ou populações indígenas, representantes de outros grupos, né? Inclusive pessoas que representam esses grupos para além da questão de raça e gênero. As questões de raça e gênero são, obviamente, fundamentais, são estruturantes,
Mas existem outros recortes dessa agenda de diversidade. Tem o recorte da infância, né? Tem recorte etário, tem um recorte dos PCDs, tem um recorte indígena, tem um recorte quilombola, tem um recorte de território, tem um recorte religioso. Tem uma série de outros recortes que precisam estar presentes nessa discussão, né, Thaís? Assim, como é que você tem visto isso? Você falou dessa experiência no Hub, nessa gestão de comunidade. Como é que é o desafio de trazer tantos elementos macro, né, que é o que Isabel trouxe, daquilo que a gente vê dentro de um mercado publicitário, por exemplo, mas sem perder de vista os nossos próprios vieses inconscientes, né? É muito complicada e muito delicada essa pauta, principalmente quando a gente está falando sobre montar eventos, ou então, que era muito do que eu fazia também, montar grade de evento, montar time, montar equipe. A gente precisa sempre estar em mente algumas questões afirmativas. É muito difícil a gente encontrar, hoje, na verdade, muito difícil a gente encontrar líderes que têm uma rede de contatos que vai ser mais diversa, principalmente porque hoje as pessoas que estão nas lideranças não são, como Bel bem falou, não são mulheres pretas, não são pessoas LGBTQIAPN+. Então, você ter uma boa rede de contato, o que é uma boa rede de contato que eu estou falando? Pessoas diferentes, e procurar em movimentos sobre esses grupos justamente pessoas que possam estar ali perto para você montar a sua equipe. É muito... Quando a gente teve um evento que a gente foi montar, que era justamente sobre o Dia da Mulher. E aí a gente queria fazer um painel só de mulheres e tudo, só que isso a gente precisa pensar em vários recortes de o que é ser mulher. Então, precisaria ter ali uma mulher trans, uma mulher indígena, uma mulher preta, mulheres que representam a identidade do Brasil, que é um país extremamente diverso. Só que você não vê essa diversidade refletida nos ambientes de poder. E como você mesmo falou há pouco tempo, quando a gente pensa em mudanças, muitas pessoas usam a pauta ESG, a pauta de INI, a pauta de direitos humanos como algo emergencial, sendo que precisa ser algo contínuo, cíclico, que deve ser feito dentro das empresas. Como eu sou graduanda em Direito, então meu recorte é muito voltado para a parte de direitos humanos. Tem um escritório daqui do Brasil que lançou justamente uma due diligence em direitos humanos. E ele lançou essa due diligence em direitos humanos tentando conscientizar as empresas e falando, olha só, esse trabalho é um trabalho cíclico. Vocês contratam a gente para fazer mudanças estruturais na sua gerência, na sua cultura, constantemente, não só quando tem alguma crise emergencial, como, por exemplo, a Vale teve a crise de Mariana. E aí os advogados de direitos humanos, todos ali correndo para reparar esse dano, sendo que essas políticas não podem ser apenas de reparação. Claro que existe a parte importante de reparação, a reparação é uma parte muito importante, mas não só de reparação vive essa pauta. É justamente de uma reestruturação interna, de uma atenção interna que deve ser tida dentro da empresa para que isso ocorra de uma forma mais eficaz. Muito bom esse ponto, Thaís, porque quando a gente traz para as políticas de reparação, e aí eu quero perguntar para a Bel aí como é que ela, acompanhando os bastidores das agências, como se dá esse processo de trazer as pessoas, aspas, diversas para dentro. Porque me preocupa um pouco esse olhar de estou te fazendo um favor, ou estou cumprindo com a minha cota, sem entender que é uma responsabilidade compartilhada a construção desse novo modo de fazer negócio, desse novo modo de sociedade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente fala de diversidade numa agenda das datas comemorativas e nós somos consultores da GSG, né? Então, junho, todo mundo está com arco-íris no feed. Não tem um programa de inclusão e acolhimento e desenvolvimento de profissionais LGBTQIA+.
Mesma coisa no Novembro Negro. Mas as pessoas existem o ano inteiro. Então, a vida ela não é um fim de organizado, pelo menos a minha não é. Não sei vocês que estão aí ouvindo, né? Inclusive, é offline que o bicho pega, as coisas realmente são mais difíceis quando a internet não está funcionando. Mas é muito preocupante porque hoje, uma pesquisa recente da Forbes, inclusive, 92% dos CEOs do Brasil são brancos do Sudeste. Provavelmente hétero, provavelmente católicos ou ateus. Quase nenhum deve ser candomblessista. Mulheres muito poucas, mulheres negras acho que nenhuma, das grandes empresas, né, das 500 mais. Então, a tomada de decisões no Brasil ela tem uma cor. A agenda ESG tem uma cor. A agenda de diversidade e inclusão no Brasil ela tem um ponto de partida, um entendimento. Então, se a gente não transformar a forma como essas pessoas que estão à frente das tomadas de decisão, elas vão sempre se considerar os salvadores. E eu acredito que a perspectiva não é essa. Né? Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil e os grandes CEOs do Brasil não serão responsáveis por essa transformação porque eles estão nos fazendo uma gentileza. A gente, na verdade, deseja e quer ver uma equiparação, uma justiça social acontecendo dentro para fora, e as empresas têm esse papel fundamental. Então, como é esse processo, né, Bel? Assim, até explicar um pouquinho como se dá a aliança sem estereótipos, porque é uma resposta concreta a essa provocação, né, de trazer para dentro. Sim. Como é que acontece isso aí na agenda da publicidade? Vou falar já, mas só pegar um gancho de novo do que Thay falou. Porque ela falou de due diligence e due diligence está sendo apontado assim como uma grande tendência da diversidade para um futuro bem próximo, né? É um presente que já está despontando aí como uma ferramenta de se liga aí empresas, né? Porque o que você está fazendo talvez, muito provavelmente, não esteja sendo suficiente para dar conta dos problemas complexos que o mundo e que as empresas precisam ajudar a resolver. Repita aí a pergunta, porque agora eu perdi meu gancho. A pergunta é: como que a gente faz para transformar efetivamente, através de ações práticas, aí te pedir para citar o exemplo do Aliança, para mudar essa realidade porta dentro? Né? Porque porta fora a gente já sabe. Abrir o Canva, fazer um card bonitinho e postar lá. Não é isso? Não, é fácil? Com certeza. E tirar 1º de julho. Exato. E, inclusive, só dizer também, fazendo um outro parênteses, de que quando a gente olha para o que uma empresa faz e vê que ela só trata de um tema no mês comemorativo daquele tema, esse é o primeiro sintoma da superficialidade sabe, no engajamento mesmo. Quero dizer, vocês que estão ouvindo, a gente está de olho, eu dou print em todas, uso para dar aula, faço as tretas, vocês estão sendo denunciados. O que não quer dizer que a empresa não use desse momento para esquentar essa pauta. Mas se aquilo fica circunscrito ali, aqueles 30 dias ou aquele dia, realmente é muito pouco. E não fala nem que a empresa não deva falar sobre essas pautas no mês comemorativo, porque é importante, a gente tem um mês comemorativo justamente para levantar a discussão, mas não é só no mês comemorativo. Até porque a discussão não paga boleto, né? E aí, vou devolver para a Bel, tecnicamente, existe uma diferença entre diversidade, equidade, representatividade, inclusão e campanha. Porque não há problema em a gente expor, né, dentro de uma empresa, o que a gente chama de ativismo empresarial. Muitas vezes é necessário mesmo esse posicionamento. Eu vi agora, quando a gente teve a discussão do casamento homoafetivo no Brasil, diversas empresas. Né, eu não vou dizer aqui quem eu achei legal e quem não achei, porque as que eu não achei não pega bem, e as que eu achei que tiveram uma posição bacana, não patrocinaram o screen, então não vou fazer isso. Então, vocês procurem a gente depois do evento. Mas, assim, várias empresas, utilizando dos seus próprios produtos e serviços, fizeram posicionamentos muito claros, dizendo assim, nós somos contra esse retrocesso. Ao passo que é importante a gente também usar esses momentos para demonstrar resultado. Sim. Olha, beleza, estamos aqui no mês, no Novembro Negro, mas durante o ano nós temos um programa trainee, nós temos vagas afirmativas, nós aumentamos o percentual, eu falo de resultado, de número, de indicador. Né? Então, como que a gente faz isso de forma pragmática mesmo? Sim. Porque o conceito todo mundo já sabe, né, gente? Que da forma como está, não está legal.
Mas o que é que a gente pode fazer, Bel? E aí eu trago, mais uma vez, te convido a falar do Aliança, Sim, porque o Aliança é um programa muito bacana, mas existem tantos outros, né, que a gente pode sim. dizer, saímos do discurso, vamos botar a mão na massa. Como é que Tá. faz? Léa, eu acho que o bacana da Aliança Sem Estereótipos, né, que é uma articulação da ONU Mulheres com as empresas, é oferecer ferramentas onde você entende o ponto onde você está, certo? Então, enfim, é um questionário longo para que as empresas se debrucem sobre esse questionário e entendam aonde ela está em várias questões, na questão de raça, na questão de gênero, pessoas com deficiência, no senso de pertencimento, né, de como ela ajuda as mulheres mães dentro daquela empresa, enfim, uma série de questões. E aí, o que eu acho que é o bacana é o ambiente acolhedor com que a ONU e a Aliança desenvolvem esse trabalho, né? Porque os temas que a gente está tratando aqui, eles são muito espinhosos. E a gente fala aí de 92% de CEOs, homens brancos, que morrem de medo de errar, que morrem de medo de falar uma gafe. E a gente precisa ser acolhedor, mesmo, porque senão a gente não vai romper essas barreiras. A gente precisa criar, por mais que a gente tenha raiva, às vezes, de escutar algo, por mais que, às vezes, a gente ache que algo é completamente sem noção, se a gente não cria pontes, não cria diálogos, a gente não vai mudar as empresas. E é através do engajamento da alta liderança que se consegue quebrar coisas em todas as hierarquias. Os grupos de afinidade são importantes, importantíssimos, mas sem o envolvimento, sem o engajamento da alta liderança, as mudanças estruturais que precisam acontecer, elas não acontecem. E aí, esse gestor, esse presidente, ele precisa estar acolhido, entendeu? Ele precisa de letramento. Todo mundo precisa de letramento. Né? E é horrível ser taxado como racista. Ninguém quer essa etiqueta para si. Né? Mas se a gente, por exemplo, estou dando raça aqui como exemplo, mas se a gente coloca como ponto de partida que todos nós somos racistas, porque a gente é atravessado por isso desde que nasceu, fica mais fácil da gente pensar assim, tá, ok. O que é que eu faço, então? Deixa eu entender o que é que eu estou fazendo errado aqui. Por que eu estou falando isso não é legal? Né? Por que eu tenho que mudar a minha linguagem? Por que eu preciso trazer outras pessoas diversas para uma mesa, para uma equipe? Entende? Então, eu acho que o trabalho da Aliança ele é muito acolhedor nesse sentido. E aí, a Aliança trabalha especificamente no universo da publicidade, né? A gente produz conhecimento para a gente entender a fotografia, mas a gente também produz treinamentos, a gente produz diagnósticos para que cada um entenda onde está e como pode mudar no seu trabalho, entende? Então, eu, planejador, o que é que eu posso fazer para mudar, para trazer essa diversidade? Eu que compro mídia, eu que escrevo, eu que faço layouts, eu que produzo pesquisa. O que é que eu posso fazer para trazer essa diversidade e mudar um pouco esse cenário que está aí? Então, É um entendimento integrado, né, Bel? É esse olhar. E importante que a gente também diga que existem vários recortes de diversidade. Né? Ontem eu participei de uma mesa aqui, de uma reunião no Scream, sobre o desenvolvimento de pessoas, formação de times nas empresas. E tinham várias empresas aqui, vários VPs e tal, e eu estava mediando e eu falei assim, vem cá, vocês querem desenvolver pessoas ou querem desenvolver funcionários? Porque existe uma grande diferença. E quando eu quero desenvolver pessoas, eu preciso entender o ponto de partida delas, incluindo as suas características, né? Que grupos elas se autodeclaram pertencer. Então, por exemplo, ontem de manhã também teve um outro curso sobre comunicação ESG, que eu ministrei junto com a SPM, que eu perguntei assim, qual que é o papel das pessoas que não são negras na agenda
do combate ao racismo. Né? Eu sou uma mulher branca, sou comunicadora, mas como que eu posso, inclusive, ceder meus espaços para que pessoas negras ocupem porque elas precisam falar, certo? Como que eu, se eu estiver à frente de uma equipe, por exemplo, de comunicação, de uma consultoria em publicidade, dentro de uma estratégia de marketing de uma empresa, como que eu posso trazer estratégias que promovam a inclusão e a diversidade das pessoas? Porque a gente tem essa discussão sobre o lugar de fala que, às vezes, as pessoas nem entendem o que isso quer dizer. Quer dizer, muitas vezes, você promover que outras falas sejam escutadas, já que você não sofreu ao longo da sua vida determinadas exclusões porque você não é daquele determinado grupo. Então, se eu também concordo com a Isabel, vou passar para a Thaís para ela trazer a minha visão dela aí na questão da inovação. Se a gente briga com quem tem a decisão, com a caneta da decisão na mão, eu perco a possibilidade de ter um aliado. Então, eu fui dos movimentos sociais muitos anos, gente, e quando eu fui trabalhar em empresa, eu lembro que eu fui para uma comunidade X e eles me conheciam dos movimentos sociais. E, nossa, eu fui apedrejada verbalmente. Eles falaram para mim, você mudou de lado. Você não é mais quem você era. A gente confiava em você. Você era legal. Você não sei o que. E aí eu olhei para eles, terminei de ouvir, né? Porque você tem que ter uma resiliência da zorra. E aí eu perguntei, vem cá, você já arrumou uma casa estando do lado de fora? Eu falei, olha, eu estou dentro dessa empresa porque eu acredito que aqui eu posso fazer a diferença na construção de uma agenda de relacionamento comunitário com vocês. E, graças a Deus, a gente conseguiu. Fiquei lá quase mais de 8 anos, antes de abrir a Ganju. Mas como é que é isso que você vê, Thay, assim, no mercado de inovação, nas empresas que você atende, com os parceiros que você tem, com a tal rede que você vem construindo? Como que se dá esse diálogo com o diverso? Porque a gente fala de diversidade sempre nessa questão dos grupos minoritários, mas tem pessoas que pensam diferente da gente, e a gente, primeiro, eu acredito que, claro, tem desrespeitos e intolerâncias para os quais não devemos ser tolerados, ou tolerantes, na verdade. Mas como que a gente consegue achar esse caminho do meio na construção, por exemplo, de uma cultura, mas também da transformação da estrutura, como você trouxe? É muita paciência. Ah, minha filha, então a gente não sei. Vamos logo pegar aqui no LX para ver como é que compra. É muita paciência. Eu tava falando num videocast mês passado, inclusive, justamente sobre isso. Parece que tem uma má vontade das lideranças de fazer alguma mudança assim, tipo, ai, é verdade, ainda tem isso, né? Ai, ainda tem que pensar nisso, né? Nossa, tenho tanta coisa para fazer de trabalho e ainda tenho que. Nossa, não sei o que. Quem tinha que estar cansado era a gente, né? Que tá aqui lutando para que a mudança aconteça. Então, quem tá cansado é a gente de estar denunciando várias coisas. Então, é paciência, porque o processo de educação, ele exige muita paciência. Exige que você explique 1, 2, 3 vezes. A gente reclamava na escola quando o professor não queria repetir o assunto. E aí, hoje, a gente vê que é muito necessário a gente repetir as mesmas coisas. Tem Você tem que ir com delicadeza várias vezes para chegar na liderança e falar, olha... e aí entra a importância de estudos para você mostrar com números, com indicadores, com resultados. Olha só, isso aqui não sou eu que estou falando eteriamente que isso é importante. Eu, inclusive, canso dessa discussão de qual é a importância, qual é a importância, qual é a importância. Mas, infelizmente, tem pessoas que não sabem qual é a importância disso. Então, tem um estudo que eu gosto de usar, um estudo da Índia, inclusive, que eles lançaram, que é o The Economic Cost of Homophobia, que é o custo econômico da homofobia. E eles mapearam que as empresas, o mercado em geral, perdia 7,7 bilhões de dólares em não empregando pessoas LGBTQIAPN+, e não colocando elas nos seus projetos. Então, quando a gente começa a mexer no bolso, que um professor meu sempre falou que é o órgão mais sensível do ser humano, aí a gente começa a discutir um pouco mais sobre essas questões. É muito difícil, porque muitas lideranças vêm com um papo de
Ah, mas eu não discrimino ninguém aqui, não. Parabéns, o mínimo. Um biscoito para você, creme Um cracker. prêmio, nossa, acolhedor. Mas não tem nenhuma estrutura de desenvolvimento para pessoas marginalizadas para a liderança. Aí você chega na liderança, são só homens brancos, héteros, e aí? Você não discriminou ninguém, mas ao mesmo tempo você não deu chance a ninguém diferente. Muito bom, Thay. Gente, me apitaram ali que está faltando 5 minutos. Eu sei que a gente tem muita coisa aqui para conversar. Se a gente demorar mais, a gente vai pedir um gin, um negocinho. Mas, assim, eu queria pedir aqui para as meninas fazerem as considerações finais, mas também pensar que quando a gente fala de inovação, muitas vezes a gente não está falando de tecnologia, né, Bel? A gente está falando de mudar a forma de fazer as coisas, de tornar novo, um novo caminho, que às vezes esse caminho já existe, inclusive, a gente precisa apenas caminhar de uma outra forma. Tem um filme que eu amo, que não vai dar para passar aqui porque é um podcast, mas O Menino que Descobriu o Vento está disponível na Netflix, que ele fala sobre tecnologias que estão muito próximas e como que a gente pode trazer esses saberes ancestrais, esses conhecimentos mais populares, aqueles que não são tão formais, nem são certificáveis, muitas vezes, para essa agenda da diversidade, entendendo que as múltiplas inteligências elas também são indicadores, inclusive empresariais, para a composição de equipe. E aí, Bel, eu queria que você trouxesse um pouquinho aí, para finalizar, quais são as tendências que você entende que estão aí caminhando para acontecerem para 2024? Onde você apostaria suas fichas hoje nesse cenário de diversidade e inovação? Pergunta de bilhões. Léa, eu vou falar sobre o ponto de vista de inovação social, tá? Que é o mundo que eu estou imersa no momento, nos meus trabalhos, nesse trabalho na Aliança Sem Estereótipos. Eu faço uma consultoria também para o Prodetur Salvador, dentro do projeto do Salvador Capital Afro. Então, vou falar sobre essa perspectiva, essas duas perspectivas. E aí, uma coisa que eu venho entendendo, assim, que já é um pouco da bagagem que eu tinha como estrategista dentro de agência, de entender comportamento de consumidor, de ouvir pessoas falando sobre as marcas, sobre produtos. Quando eu transporto isso para o universo da inovação social, é escutar as pessoas, sabe? Escutar. E tem uma coisa que Simone, que é uma colega querida, fala, é você fazer a escutativa. É você ouvir as palavras, mas tentar entender o significado daquilo que está sendo dito, né? O sentido, o contexto daquilo que está sendo dito. Porque, para mim, inovação tem a ver com fazer as perguntas certas. Perguntas, muitas vezes, que são incômodas. Mas a gente só consegue mudar cenários e resolver problemas se a gente consegue responder às perguntas certas. E, às vezes, as perguntas certas elas não estão elaboradas. Né? Vou dar um exemplo muito simples assim de uma coisa que eu vivi nessa consultoria para a prefeitura. Logo quando eu cheguei, em 2019, e aí eu tive acesso a um guia em inglês de turismo, e a foto da capa era uma família, era um casal, né, um homem, uma mulher e 2 filhos, tomando um banho no Porto da Barra. Tá? Brancos, loiros, com cara de gringo, o típico gringo, né? E eu lembro que eu perguntei assim, né, já nessa batida da representatividade na comunicação, etc., eu perguntei por que eles são loiros, por que a gente escolheu esses biotipos. E quando eu fiz essa pergunta, ela foi vista assim como bastante incômoda. Eu senti uma má vontade na resposta. Porque quem vem, o turista internacional que vem para Salvador é assim. Como algo óbvio. Isso. Né? E aí, como a gente tem funcionava ao lado o Observatório do Turismo, que mapeia o perfil desse turista, eu fui olhar e não tinha a pergunta raça para esse turista. E eu pedi que incluísse. E essa pesquisa ela é feita 3 vezes ao ano. E no primeiro resultado deu que olha só, 60% das pessoas que visitam Salvador são negras.
certo? Então, só que talvez a gente olhe para esses turistas e veja que eles são parecidos com as pessoas daqui e a gente não distinga ele como turista, entende? Então foi algo muito bobo, muito simples, mas que tem o poder de mudar uma representação. Sem entende? dados a gente não muda. Exato. Então, realmente, a gente precisa fazer as perguntas, por mais incômodas que elas possam ser, porque não tem inovação que não venha de incômodo, que não seja feita com incômodo, sabe? É aquela coisa de tentar perguntar, resolver, falhar, voltar atrás, porque senão a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas. Para mim, inovação tem a ver com isso, e principalmente a inovação social. Escutar, né? Ver dados e pensar se a gente está fazendo as perguntas certas. Muito bom. Thay? Eu queria só pegar esse gancho, inclusive, para... Agora eu que estou pegando o gancho da sua fala, mas é muito importante a gente ter dados e fazer essas perguntas, justamente porque a gente precisa chegar para as empresas com uma maior credibilidade e mostrar, olha só, é isso aqui que está acontecendo. A B3 lançou esse ano um indicador, um novo índice de empresas para que mapeie a diversidade. Se essas empresas como a B3 não fizerem essa coleta de dados, não fizerem essa representação, a gente não tem com o que trabalhar. A pesquisa de viabilidade, que normalmente eu faço nessa parte de consultoria, é muito importante porque precisa ser perguntado qual é o quadro, a gente precisa analisar. Dados são as coisas mais importantes que a gente possui hoje e as tendências que a gente vê hoje para 2024 são muito due diligence de empresas. A gente vê muito a utilização de inteligência artificial também para analisar vieses inconscientes em falas. Tem outros indicadores, outras inteligências artificiais que veem linguagens tendenciosas ou preconceituosas em conversas empresariais, como o Slack. Então, a gente precisa olhar para essas tendências e usá-las a nosso favor. Então, eu acho que é isso. A maior importância que a gente tem hoje são dados e utilização da tecnologia a nosso favor. Meninas, muito obrigada. Thaís, Isabel, vocês que estão aqui, vocês que estão nos escutando. É um tema muito rico, muito desafiador, porque muitas vezes tangencia dores históricas, sejam nossas ou de pessoas próximas ou sociais, porque eu costumo dizer que a desigualdade, a exclusão, elas precisam doer em quem não sofre isso. Porque se a gente entende que a desigualdade ou a exclusão é problema do excluído ou do desigual, a gente não vai transformar nada. Nós precisamos entender que é um sistema social no qual estamos inseridos e que precisamos afirmar diariamente que queremos ser parte dessa solução. Então, diversidade e inovação fazem parte da agenda ESG, fazem parte de uma agenda de criatividade, porque se a gente vai criar alguma coisa, para que a gente vai criar algo que não sirva para o mundo que a gente quer ver nascer? Né? Vai criar algo que a gente quer contribuir para perpetuar algum tipo de dor? Não acredito que seja isso. Ou não deveria ser. Mas estamos aqui, me sinto contemplada com a presença de vocês, me sinto também agradecida, porque essa caminhada, muitas vezes, ela é tão desafiadora e tão solitária que encontrar espaços de troca em que a gente sai daqui pensando como que a gente pode fazer um pouco mais, como que a gente pode aprender um pouco mais e, sobretudo, como que a gente pode compartilhar, faz dessa caminhada quase uma procissão, né, ali meio na fé. Vamos embora, minha gente. Pega na mão de Deus e segura e vai. E, então, é isso. Desejo que a gente possa ter sempre boas histórias para contar, e, sobretudo, histórias feitas por pessoas que precisam falar de suas próprias histórias. Então, é para isso também que o Screen existe, para que a gente ocupe esses palcos que estão aí, a gente tem esse olhar aqui, tenta ter, pelo menos, não vamos ser perfeitos nunca, mas tenhamos todos a certeza de que a gente está sempre indo nessa direção. Então, muitíssimo obrigada, que a gente tenha coragem, amor, coragem de tentar, e tentar mais uma vez, como diria Raul, porque a gente está aqui para ver um dia dar certo. Obrigada, um beijo, vamos embora. Você. Valeu. Obrigada.